Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Quem é que tá com saudade do Bob Fischer aí, tido por muitos como um dos melhores jogadores da história, ou até mesmo o melhor jogador da história, né? E hoje eu trouxe uma partida épica aqui, disputada, portanto, entre dois gigantes. E um deles, Bob Fischer, já comentei um pouquinho, o outro é o lendário Svetozar Gligoric, um dos grandes mestres da antiga Iugoslávia, né? Então, a gente já... E o Bob Fischer aqui estava jovem ainda, mas já estava começando a dar pistas, né, de que ele estava prestes a mudar tudo. Torneio de Bled, 1961, uma competição cheia de partidas emocionantes, um torneio histórico. E naquele momento, o xadrez internacional estava vivendo uma transição com a tradição europeia de um lado e novas vozes surgindo ali do outro, né? Então nessa partida que a gente vai ver, os dois jogadores não estão de brincadeira aqui. Cada lance que vocês vão ver é cheio de tensão, surpresa. E não vou ficar aqui nos detalhes para não dar spoiler, para não estragar. Vocês vão ver o que acontece aqui quando esses dois gigantes se colidem, né? Então, bora dar uma olhada. Gligoric tem as peças brancas aqui e abre com o peão dama. Bob Fischer responde com o cavalo em F6 e temos aqui C4. Bob segue com G6 e depois de cavalo C3 tem duas opções principais aqui. D5, a Grunfeld, defesa Grunfeld, ou então bispo G7, permitindo entrar numa defesa índia do rei, que é a escolha do Bob Fischer, quem diria, né? Tem gente que acha essa abertura muito ruim, uma porcaria. Na verdade, os computadores dão uma boa vantagem aqui para as brancas. É ilusório isso, essa avaliação ela vai mudando com o tempo. Grandes jogadores que jogavam essa defesa, Judith Polgar, Mikhail Tal, Garry Kasparov e entre tantos outros, né? Hoje em dia, Hikaru Nakamura. Então, uma defesa bem jogada. E4, parece que as brancas estão dominando o jogo. D6 e cavalo em F3, seguindo o desenvolvimento. As pretas rocam com velocidade. Bispo E2 também prepara para rocar e aqui diretamente o lance E5. A defesa índia do rei não seria boa se não pudesse fazer esse lance. E aqui roque foi jogado. Sempre bom lembrar que aqui não necessariamente se ganha um peão, né? Por exemplo, depois de toma, depois das trocas, depois que toma aqui o peão, aqui existe sempre essa linha de cavalo por peão, abrindo o ataque descoberto e recuperando material. Por isso que o E5 é possível na Índia do rei, roque foi jogado, e aqui nós temos o lance cavalo C6, o Bob Fischer segue o desenvolvimento. Em geral, D5 é jogado, ganhando espaço na ala da dama, cavalo vem para E7, manobrando para a ala do rei, cavalo em E1, lance típico aqui, né? Esse lance dá mobilidade para o peão de F. E aqui cavalo em D7 foi jogado pelo Bob Fischer, né? Notem que aqui cavalo E8 também seria uma outra possibilidade. Cavalo D3, temos agora o lance F5, diretamente o Bob Fischer parte para esse ataque. E aqui, modernamente, muito se joga o lance F3 nessa posição. Também é possível jogar o lance bispo D2, são os dois lances principais, tá? Firuja jogou isso com bastante frequência, o iraniano Alireza Firuja, que hoje em dia joga pela França. Mas a gente também tem partidas do Aronian e de outros grandes jogadores. A partida seguiu com peão toma e o Bob Fischer responde então com cavalo toma e F3 foi jogado, controlando um pouquinho mais a casa de E4. Bob segue com cavalo em F6, volta trazendo as peças para a ala do rei. E aqui cavalo em F2, tenta controlar também os saltos do cavalo. E o Fischer segue com cavalo D4, centralizando o Pocotó. É um cavalo perigoso. Cavalo de F em E4 foi jogado pelo Gligoric. E aqui temos o lance cavalo em H5. Bob Fischer mantém os cavalos no jogo, mantém as peças. Bispo G5 ataca a dama. E o Bob segue com esse lance dama D7. Curioso esse lance. Colocando a dama na frente do bispo. Parece um lance bastante errado. Se fosse o lance jogado na escola, o professor ia mandar voltar, ia falar, não, joga dama E8, que também é um excelente lance, né? Mas Bob Fischer, show me the book, meus amigos. Bob Fischer jogou isso contra o Gligoric numa partida famosíssima. Essa partida é bem famosa. É uma das melhores partidas da carreira do Bob Fischer. E aqui temos o lance G3. O nível dos caras é assustador, né? G3 controla os saltos do cavalo, ao mesmo tempo cria um buraco nas casas claras sem nenhum conflito. E o Bob Fischer segue com o lance H6. Ataca o bispo.
Bispo volta para E3. No momento, o cavalo está muito bem protegido no centro e o Bobby Fischer rasga um C5 aqui. Um lance perigoso, porque agora esse alvo começa a gritar, né? Ele fala socorro. O Gligorich não pensa duas vezes. Primeiro captura aqui o cavalo e segue com o cavalo B5. E como é que faz para defender aqui esse peão? Não dá para jogar torre F6, não valeria a pena entregar uma qualidade assim de graça. E ficou complicado agora para o Bobby Fischer. Como é que será que ele vai sair dessa? O Bobby tem uma ideia bastante arriscada. Os computadores dizem que aqui dá para jogar dama em E7, uma linha mais enginesca, né? Uma linha felipesca, porque aqui teria um bispo H3, uma linha meio mentirosa, né? Torre F2, torre de A em D8, e aí ficou complicado de salvar as peças. Teria um cavalo F6 aqui, e a gente não consegue entender porque que essa linha é boa para as pretas, né? É coisa de máquina mesmo, aqui um dama D2, torre de D em E8, uma linha bem de máquina que dá equilibrado, apesar do Bobby Fischer ter um peão a menos. Então não vale a pena nem perder tempo com isso, né? O melhor lance realmente é o lance humano, que é o lance A6, essa ideia do Fischer, permitindo cavalo por peão. E o Fischer agora faz um lance, galera, assustador. Porque se você parar para pensar, se põe na posição do Bobby Fischer. Meu, tem um cavalo na cesta horizontal. O bispo ainda não conseguiu jogar. A posição tá perigosa. As brancas agora têm um peão passado. As pretas também, mas enfim, as brancas têm um peão a mais. E isso parece tá difícil demais agora aqui pro Bobby Fischer. Mas o Bobby Fischer me encontra esse lance brilhante nessa posição. D3 exclama, abrindo a atividade aqui do bispo. Caraca! E aqui dá para tomar de bispo, tomar de dama. O Gligorich prefere tomar de dama. E o Bobby Fischer segue com bispo cheque. Não bispo por peão, hein, galera? Bispo por peão aqui não. O Fischer vai para essa ideia de deixar o rei aqui numa situação complicada. Rei G2 foi jogado. E nessa posição, o Bobby Fischer vai para mais um lance surreal. Porque o Bobby Fischer agora tem que fazer milagre. Ele já está com 2 peões a menos, né? Ele perdeu o peão em D6, depois sacrificou o peão aqui para D3, mas ele tem que castigar agora, ele tem que fazer alguma coisa. Notem que dama H3 não funciona, rei H1 e o ataque foi embora. O Bobby Fischer tem uma ideia em relação a isso. Ele segue com o lance absolutamente genial aqui, pretas jogam. Bonito lance, viu, galera? Muito bonito o lance do Bobby Fischer aqui. Mostra realmente como tem recurso, né? Um forte jogador, um jogador lendário. É muito difícil você vencer um jogador como o Bobby Fischer. Cavalo por G3, meus amigos. O que? Não tinha outra possibilidade. É o único lance da posição. O que está acontecendo aqui? Você não pode tomar de peão, porque agora o peão não é mais guarda-chuva do rei. E aqui dama H3 é mate, diretamente, né? Enquanto o peão estava aqui em H2, o rei vai para casa de H1. Agora com o peão deslocado, isso daqui é mate. Mas, Rafa, aqui também dá para tomar de rei. De rei, dama H3 entrega checkmate no ato. O bispo está tirando essa casa, a torre está tirando a outra casa e a dama está protegida pelo bispo. Rafa, e por que não, então... depois de cavalo por G3, cavalo por G3. Tudo bem, seria possível esse lance, mas aí esse cara aqui cai. E o Bobby Fischer, queira ou não, continuaria com um peão a menos nessa linha, mas par de bispos e ataque para cima de um rei exposto. Os computadores aqui avaliam a posição como equilibrada. Entre seres humanos, eu até acredito que as pretas tenham a vantagem nessa posição. O peão de G6 está bem defendido e o rei não tem uma defesa tão forte quanto o rei das pretas. Nenhum dos reis está exatamente bom aqui, mas esse aqui está com mais problemas, né? Tá cortado e as peças estão chegando. Por isso, meus amigos, o lance jogado foi o melhor, que foi o lance cavalo por bispo, mantendo esse cavalo atacado. Agora sim, cavalo por cavalo é uma ameaça, e sem falar que esse cavalo está prestes a dar um duplo. Bobby Fischer tem que fazer alguma coisa, segue com o único lance da posição, cavalo por torre. Gligorich segue com um duplo de cavalo. Caraca, e agora? Fischer segue com o único lance da posição, dama C7, não se enganem. Não está apenas atacando o cavalo, está atacando o peão. Notem que cavalo por torre seria um erro grave, porque o Fischer liquida a partida com dama por peão cheque, seguido de dama G1 cheque mate, né? Então a posição ela é de 2 gumes, por isso dama C7 exclama, e agora então
torre por F1 foi jogado, amenizando o problema no peão de H2, mas o Fischer captura o cavalo. E se a gente fizer uma contabilidade rápida, as brancas têm um peão a mais, mas as pretas têm uma qualidade a mais, uma torre por um cachorro. Mas o Gligoric não acaba por aqui. Ele segue com uma sequência genial aqui, simplesmente genial. O único lance da posição foi jogado B4, meus amigos. Super lance do Gligoric. Esse lance aqui é espetacular porque não dá para tomar de peão, porque tudo bem, a dama aqui ainda está defendendo, mas teria C5 aqui. E esse lance ataca o bispo e ataca a dama e praticamente forçaria a captura, mas depois aqui dessas trocas cai aqui em G6 e depois cai em H6. E aqui vamos dizer que dá para jogar um rei H1, enfim, várias continuações existem, mas apesar do material a menos aqui, as brancas devem ganhar essa partida por conta do rei exposto, né? Esse rei está sujeito a todo tipo de ataque. Por exemplo, torre de A em E8, para evitar a torre G1, porque torre G1 agora a dama toma e torre toma, duas torres contra a dama, deve estar um pouquinho melhor para as brancas ainda, mas tem uma sequência melhor para evitar isso, que seria dama G6 com cheque, seguido de bispo D3, agora sim ameaçando mate e salvando o bispo e ameaçando dama H6 seguido de torre G1, e aí essa sequência portanto ganha, porque aqui torre E7 para evitar o mate, e aí sim, dama em H5 com cheque, não dá para cobrir de torre, porque se você toma com mate, teria que sair com rei, e aqui sim, o rei não pode mais vir para F6, senão dama F5 é mate, e por isso a única alternativa seria capturar a torre, e aqui as brancas têm claramente uma posição de forte vantagem, né? Vencedora até. Por isso, super lance B4, o que o Bobby Fischer vai fazer? O problema, o Bobby Fischer tem que capturar esse peão, mas vai ter que ser de dama, e esse lance desprotege o peão de G6. Essa é a chave desse lance do Gligoric, mas o Fischer não tem outra oportunidade. Dama por B4 foi jogado, e aqui a execução tem que ser perfeita. Não dá para jogar agora um lance do tipo cavalo aqui por peão, ou qualquer outro lance para atacar aqui em G6, vamos dizer cavalo por peão, porque depois de dama toma, dama por G6, o bispo volta, e depois de bispo D3, por exemplo, torre F6 e o ataque virou pó, porque não tem continuidade. Por isso a execução tem que ser muito bem feita. O Gligoric segura aqui um pouco a ansiedade, traz a torre para o jogo, meus amigos. Aí sim, Bobby Fischer não tem tantas casas para essa dama, na verdade ele só tem uma. Dama em E4 também traria problemas. Dama 5 um pouquinho melhor, porque pelo menos está defendendo aqui o peão de C5. E agora sim, o Gligoric, entendendo que a sequência é forte, segue com um lance brilhante aqui. Que partida espetacular, né? Os caras têm recursos demais. Cavalo por C5, abrindo um ataque aqui em G6. Não é pra a linha do Guiri, não. Ele quer dar mate. O Bobby Fischer que se cuide. Dama por C5 é forçado. Bispo por C5 perde no ato. Dama por G6 vai acabar levando mate aqui, né? Então o bispo ele tem que estar disponível para poder voltar. E aqui a dama vai tentar defender. Vamos ver como é que segura a partida. Por isso, dama por C5 foi jogado. Gligoric segue com dama por G6 cheque. O Bobby Fischer volta o bispo, único lance da posição. E agora a torre por B7. Notem que o Gligoric tem uma torre a menos. No entanto, tem 3 peões a mais. Essa é a dinâmica da posição. O Bobby Fischer não consegue fazer nada com essa torre a mais, sendo que ele está quase levando mate. Por isso, o lance aqui é forçado, o único lance da posição. Dama D4 protegendo o checkmate. E agora bispo D3 ameaçando mate por aqui. E agora Bobby Fischer. Bobby Fischer segue com o melhor lance da posição, torre em F4, e esse lance dá a casa de F8 para o rei, olha o nível do negócio, né? Então seria um erro jogar um dama H7, porque aqui o ataque vira pó, o bispo tá defendendo bem, a dama tá defendendo o bispo, e aqui não teria mais cheque, o ataque virou pó, as pretas devem ganhar porque tem uma torre a mais, e é por isso o Gligoric não vai para esse ataque, e sim segue com o lance dama em E6 com cheque, e agora Bobby Fischer? Cuidado, porque um lance do tipo rei F8 pode dar ruim. As brancas teriam bispo H7 ameaçando mate e já não teria uma maneira simples de defender essa posição. Apesar da gente achar que vai ter muito cheque aqui, as brancas acabam ganhando. Uma hora acabam-se os cheques e o que sobra são as brancas com um final melhor, um final com 2 peões passados e conectados, 2 peões a mais. Devem ganhar esse final mesmo sendo bispos de cores opostas aqui, né?
por conta de um rei mais ativo contra um rei passivo, uma torre ativa contra uma torre passiva, né? Então, caraca, por isso o Bobby Fischer segue com o único lance da posição rei H8, mas o Grigoric segue agora com dama G6 ameaçando o mate. E o Fischer vai voltar o rei para G8 e aqui vai ter cheque perpétuo. E por isso, nessa posição, ambos os jogadores aqui acabam concordando num empate. Galera, que partida foi essa? Sensacional! Vamos puxar o relatório aqui do chess.com, ver a precisão aqui dos jogadores, deve ter sido bizarra de alta. 95.1 pro Grigoric com lance brilhante, 95.6 pro Bobby Fischer com lance brilhante. Que é isso, né? É um nível mesmo de outro mundo. Cavalo por C5 foi espetacular e cavalo por G3, a reação do Bobby Fischer também foi espetacular. Isso aqui é espetáculo, né? Espero que vocês tenham gostado aqui dessa partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!